Por que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio de um rapaz após ele ter sido levado ali pelo seu pai e pediu para que os discípulos expulsassem, mas os discípulos não conseguiram expulsar o demônio? Esse vai ser a temática do nosso vídeo de hoje. Muito bem, eu sou o pastor Rafael Santos, esse é o canal Transmissão Teológica, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você já é inscrito, muito obrigado, se ainda não é, eu aproveito para pedir que você faça a sua inscrição agora, clica no botãozinho aí, inscreva-se e nos acompanhe nos próximos vídeos também. E não se esqueça de deixar também o seu like e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Muito bem, então a questão de hoje está registrada nos Evangelhos, Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9. O relato, você deve se lembrar, é quando um pai leva o seu filho, rapaz, para os discípulos, para que eles pudessem expulsar o espírito que estava atormentando o rapaz. Porém, a tentativa daquele pai foi frustrada porque os discípulos nada puderam fazer para livrar aquele rapaz daquela situação. Então Jesus assumiu a situação e ali operou o milagre, a libertação, e aquele rapaz foi liberto daquele espírito que o atormentava durante toda a sua vida. Passado ali aquele primeiro momento, os discípulos então, eu imagino que envergonhados, procuraram a Jesus e procuraram saber o porquê que eles falharam naquela situação. Por que eles não conseguiram expulsar o demônio? E aí, lá em Mateus 17, foi registrado que Jesus disse para eles que o problema era a falta de fé. Que se eles tivessem tido fé, eles teriam conseguido operar ali aquele milagre. Já no relato de Marcos, que é um pouco mais extenso, ele é um pouco mais detalhista, no finalzinho do relato é acrescentado que, em outras palavras, faltou para aqueles homens, para os discípulos, a oração e o jejum. Mas será que os discípulos não oraram antes de tentar expulsar o demônio daquele rapaz? Será que era esse tipo de oração que Jesus estava falando? É claro que não. Então o que faltou para aqueles homens foi uma vida de oração, uma vida de comunhão com Jesus, com Deus. E aí, naquele momento específico, daquela necessidade de expulsar aquele demônio, se eles tivessem orado, eles teriam conseguido. Mas aquela oração, naquela hora, nada poderia fazer, porque eles não tinham intimidade com Deus. E aí eu lembro de uma declaração do E.M. Bounds, que foi registrada aqui pela Melody Mason nesse livro Ouse Pedir Mais. Olha só o que ela registrou aqui, que é uma citação de Bounds. Disse assim: nossas orações curtas devem seu valor e sua eficácia às longas que as antecederam. Ou seja, aqueles que vivem uma vida de oração, no momento de uma necessidade, no momento de uma situação em que ele faz ali uma oração curta, essa oração é muito mais poderosa. Deus se moverá para atender esta oração. Agora, não adianta não buscar a Deus, não orar, não estudar a Bíblia e depois ficar querendo que Deus opere milagres, que Deus derrame bênçãos na nossa vida, se nós não o buscamos anteriormente. Além desta falta de oração, havia entre os discípulos um espírito de competição, um espírito de ciúme. Jesus tinha subido ao monte, onde ele foi transfigurado, onde apareceu para ele Moisés e Elias, mas levou apenas 3 dos discípulos. Os demais ficaram enciumados com esta situação, tanto que, no momento em que eles foram acionados, eles não tinham condições espirituais de realizar aquele milagre. Então o que fica para nós deste episódio, pelo menos o que fica para mim, você pode ter outras conclusões, outras aplicações para a sua vida, é que, primeiro, antes de mais nada, é necessário uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de comunhão. Precisamos estar espiritualmente preparados, prontos para as demandas espirituais que nos sobrevêm ao longo do nosso dia, ao longo da nossa caminhada cristã. Espero que esse vídeo tenha falado aí ao seu coração, que tenha, de alguma forma, contribuído para a tua vida espiritual. E é isso, nós vamos ficando por aqui, mas eu reitero o convite do início para que você se inscreva, caso ainda não seja inscrito, curta, comente e compartilhe também. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.